O Emerson Pansieri está chegando com as informações do Cruzeiro, que tropeçou ontem, mais um tropeço em casa, empate em 1-1 com o Vila Nova. Choveu muito, atrapalhou o início do jogo, mas depois o Cruzeiro não teve capacidade mais uma vez para vencer em casa. Boa equipe do Vila Nova, mas o Cruzeiro precisava ter vencido. Deixa eu atualizar aqui sobre a Série B e o porquê do secador hoje. Nós vamos conversar aqui com o Emerson Pansieri. São 5 jogos que dão sequência à rodada 33 da Série B. Agora à tarde no Barradão, em Salvador, o CSA ganhou do Vitória por 1-0. Gol marcado por Yuri Castilho. Com o resultado, o time alagoano chegou aos 51 pontos, foi da 7ª para a 5ª colocação. Já o Vitória segue na zona de rebaixamento, ficou com 33. Podemos considerar um bom resultado para o Cruzeiro, porque se o Vitória ganha, ia para 36 pontos, ficava a 4 do Cruzeiro. Mesmo horário em Pelotas, o Avaí venceu o Brasil de Pelotas por 1-0. Aí já era Brasil de Pelotas já virtualmente rebaixado. Daqui a pouco, às 7, em Belém, tem Remo e Londrina. No mesmo horário, tem Brusque e Náutico. Às 9h30 na Serrinha tem Goiás e Ponte Preta. São jogos que interessam ao Cruzeiro, por quê? O Cruzeiro tem hoje 40 pontos, a Ponte tem 38, o Brusque tem 35 e o Londrina, que é o primeiro na entrada ali da zona de rebaixamento, tem 35. Se essas equipes conseguem vencer, a Ponte Preta passa o Cruzeiro, o Londrina e o Brusque colam no Cruzeiro. E o próximo jogo do Cruzeiro, Pansi, é contra o Londrina na próxima sexta-feira. Boa noite. Boa noite, Léo. Um abraço pra você. Por isso, a manchete da turma do bate-bola, secador ligado, é importante o Cruzeiro ver essas equipes que estão ali coladas nele tropeçarem, Léo. É fazer esse dever. Além disso, além de trabalhar pensando no jogo contra o Londrina, que é o próximo adversário na sexta-feira, não vai ser partida fácil, não. Estádio do Café nunca é fácil jogar lá, tem essa questão também. E se, por exemplo, em caso de vitória, para piorar essa situação, tem uma coisa que eu nunca dissocio no noticiário, porque a informação, parte emocional também entra em campo. Parte emocional entra em campo no adversário que vai fazer uma partida em casa. E a parte emocional, Pansieri, eu acho que é o grande trabalho pro Vanderlei Luxemburgo neste momento. Porque o Cruzeiro nas últimas partidas perdeu a intensidade, sabe? Aquele Cruzeiro que se matava em campo, jogos contra o Botafogo, contra o Coritiba, bons jogos do Cruzeiro, não foi isso que a gente viu. Sei que ontem a chuva atrapalhou um pouco, mas cabe aqui um comentário, inclusive, ao trabalho do Vanderlei. No quesito vestiário, gestão de crise, salários atrasados, experiência, conversa, nisso tudo o Vanderlei Luxemburgo tem dado um show no Cruzeiro. Porque não é fácil trabalhar com tanto problema. Mas o time do Cruzeiro não tem evoluído taticamente, nem tecnicamente. E isso esbarra nos últimos trabalhos do Vanderlei, que agora não está conseguindo fazer com que esse time jogue. Portanto, o Vanderlei Luxemburgo, que é sim um dos principais, se não for o principal responsável por uma ascensão do Cruzeiro, por alguns momentos de paz em meio a tantos problemas de salários atrasados, o Vanderlei Luxemburgo precisa fazer o Cruzeiro jogar mais nessa reta final. Porque você olha na escalação, com todas as dificuldades, com toda a ruindade que esse elenco mostra, o Cruzeiro não deve muita coisa para a turma da Série B, não. Esse time pode jogar mais e se o Londrina ganhar o jogo hoje, Pansieri, sexta-feira vai ser uma guerra. Vai ser, é uma possibilidade. Isso tá no futebol. O Luxemburgo, na entrevista coletiva ontem, não quis entrar muito nessa questão de Série C, colocou também e condicionou a permanência dele sobre uma série de fatores que podem acontecer. Vamos esperar se vai ter realmente essa vontade do Cruzeiro seguir o que o Luxemburgo quer. O Cruzeiro precisa sentar com o Luxemburgo para definir toda essa situação para uma permanência dele. E você falava sobre elenco, devemos lembrar também que o Cruzeiro ainda continua com o transfer ban. Obviamente agora não dá para contratar mais ninguém, o campeonato está acabando, mas para a próxima temporada, se o Cruzeiro for fazer contratações, buscar jogadores, dar uma renovada no elenco, reoxigenar esse elenco, precisa resolver esse problema na FIFA. Então, são questões atreladas ao noticiário do dia a dia da bola que o Cruzeiro não vai perder de noção, não pode perder de noção, porque senão, quando chegar na hora do planejamento, que é uma palavra tão utilizada pelo Luxemburgo, não vai acontecer, então as coisas não vão pra frente. Mas pra gente falar dessa reapresentação do Cruzeiro hoje, Léo, o técnico Vanderlei Luxemburgo, você falava sobre elenco, ele perde 2 atletas para essa partida contra o Londrina, zagueiro Léo Santos, ontem tomou o 3º cartão amarelo, justamente, Léo, no momento que o Ramon senta no banco, por questão técnica. O Ramon foi barrado pelo Luxemburgo. E aí o Léo Santos tomou o 3º cartão amarelo. Quem será o substituto?
Será que o Rodolfo vai ter condição? Será que o Ramon vai ganhar oportunidade? Tem essa primeira interrogação, eu tenho outras para passar para você, Léo. Sobre essa, eu sinceramente não sei qual a real condição física do Rodolfo, porque tecnicamente o Rodolfo já foi um grande zagueiro, não sei como hoje ele poderia entrar, mas imagino que o Luxemburgo, para não complicar, pode voltar com o Ramon pro jogo. E o Léo Santos tomou esse cartão amarelo, o Márcio Rezende destacou durante a transmissão e deu uma arrepiada no cara do Vila Nova lá, que passou até meio ileso. O amarelo ficou de bom tamanho para ele. O Léo Santos, que não é um grande zagueiro, que é lento, mas que é firme e que com o Eduardo Brock ali tem tentado se entender. O certo, ô Pansieri, com todo respeito a todos eles, não muda muito a cotação do dólar se sai um, entra outro nessa defesa do Cruzeiro, não. É uma situação, então, que o Luxemburgo vai ter que resolver com o Maurício Cupertino para essa próxima partida. Uma outra questão é um jogador reserva hoje no Cruzeiro. Agora, curiosamente, né? Reserva no Cruzeiro, mas na seleção boliviana é artilheiro das eliminatórias. O Marcelo Moreno, hoje já deixando o clube para servir a seleção, tem compromissos de amistoso, também tem compromissos pelas eliminatórias, então vai se ausentar aí das próximas rodadas com a camisa do Cruzeiro para servir a seleção boliviana. O Marcelo Moreno, que hoje é reserva no Cruzeiro. Mas, em compensação, Léo, é um jogador jovem ainda, está emprestado pelo Atlético Goianiense, estou falando do Vitor Leque. Esse volta, porque cumpriu suspensão ontem, no jogo contra o Vila Nova de Goiás. O Vitor Leque foi expulso na partida contra o Remo. É um jogador que tem aquele estilo que o Luxemburgo gosta. Vai pra frente, não quer saber se tem marcação, quebra a linha. Pode ser que seja uma possibilidade, uma válvula de escape nessa equipe para sexta-feira, Léo, você concorda? É uma boa alternativa que ganha o Vanderlei, porque aí ele não precisa usar o Thiago no lado do campo, né? Ontem, quando o Vanderlei Luxemburgo colocou o Marcelo Moreno e o Thiago foi pro lado do campo, morreu o ataque do Cruzeiro. Normalmente, Pansi, tô sendo bem sincero, eu perguntaria a você assim, mas o Marcelo Moreno tem que ir para disputar amistoso? Uma convocação de data FIFA, tudo bem, mas para disputar amistoso? Só que a bola que não tem jogado o Moreno, com todo o respeito pela história, pelo cara super bacana que é, pelo tanto que gosta do Cruzeiro, mas infelizmente nesse momento não faz falta não, porque o Thiago, com toda a dificuldade que o Thiago tem para finalizar, ele participa muito mais do jogo, ele faz com que o ataque do Cruzeiro esteja pelo menos mais presente no campo de ataque do que com o Marcelo Moreno. O Cruzeiro pede uma opção sem ter o Moreno, mas a verdade é que hoje mesmo o Thiago, com toda a dificuldade que o Thiago tem para fazer gol, é muito melhor que o Moreno. O Marcelo Moreno, então, e o Vitor Leque, essas questões ofensivas do Cruzeiro, pensando também no próximo duelo. O Marco Antônio ainda hoje fez um trabalho interno do departamento médico, entorce no tornozelo direito. O Matheus Pereira segue no departamento médico do time celeste, jogador com essa contusão no braço. Ô Léo, é interessante também trazer esse número, porque número com informação ele tem um propósito. Esse retrospecto do Cruzeiro é interessantíssimo. Tinha inclusive ainda uma matéria no site da Itatiaia, nosso departamento digital, Natália Fiuza, Lara Alves, enfim, elas estão aí também no plantão desse feriado, com uma enquete relacionada ao torcedor, se o torcedor quer o Cruzeiro no Mineirão. E aí, se a gente for pegar o retrospecto do Cruzeiro dentro de casa, é péssimo, Léo. É o 16º apenas na Série B, 21 pontos marcados, 17 jogos, 4 vitórias, 9 empates, 4 derrotas. Jogos da Independência são 7, 1 vitória, 4 empates e 2 derrotas. A pergunta era justamente essa: será que é momento, Samuel propôs isso ontem, será que é momento do Cruzeiro voltar para o Mineirão? Será que é momento do Cruzeiro ter o apoio da torcida? Inclusive o Quick aqui da Máfia Azul tá me mandando mensagem aqui: ô Pansieri, vai ter torcida, vai ser no Mineirão, vamos nessa, vai dar tudo certo. É uma situação, Léo, que a gente precisa observar sobre o comportamento do Cruzeiro. É o reflexo do time dentro de casa, o que tá vivendo na tabela. O Mineirão não vai ganhar o jogo pro Cruzeiro. Exatamente. Isso não vai acontecer. O Mineirão é sim, sempre foi a casa do Cruzeiro, imagino por isso o Quick tá falando, e o torcedor do Cruzeiro se sente mais à vontade, acostumado de ir ao Mineirão. Mas o Mineirão não vai ganhar jogo pro Cruzeiro. E nessa enquete que você trouxe, está no nosso Twitter, no Twitter da Rádio Itatiaia, neste momento, perguntando ao torcedor do Cruzeiro se quer voltar pro Mineirão, deu 50% para cada lado. Sim e não. Ou seja, pelo menos na rede social aqui, tá dividindo opiniões. E na minha opinião, gosto sim do Cruzeiro voltar ao Mineirão, seria muito importante
para o Cruzeiro contar com um grande público para ajudar o time a empurrar, a sair dessa situação, mas não coloco nas costas da torcida. A torcida do Cruzeiro não tem nada com essa situação do time. A turma que foi lá ontem, inclusive guerreiros, porque tava uma chuva absurda pouco antes do jogo e ainda tivemos um público razoável pro que é liberado no Independência ontem. Então, se a torcida do Cruzeiro quiser, deve ir apoiar, porque dirigente passa, jogador passa, mas o torcedor não muda de clube. Mas o Mineirão não vai ganhar o jogo pro Cruzeiro, não. Para fechar então, Léo, o Cruzeiro trabalha amanhã à tarde na Toca da Raposa e logo após o treino tem viagem rumo a Londrina, dentro dessa linha toda que nós já trouxemos aqui no nosso noticiário. E na quinta-feira o Cruzeiro faz um trabalho também em Londrina, fechando aí os preparativos para esse duelo, que é encarado com muita responsabilidade pela comissão técnica do Cruzeiro. Léo, te pergunto para fechar, o Cruzeiro tem sim que se preocupar com a Série C? Não, sem a menor dúvida, já tinha que se preocupar antes já. Há algumas rodadas eu tenho falado isso aqui, fiquei surpreso quando o Vanderlei disse na penúltima entrevista que não se falava nisso. Já ontem o Luxemburgo falou que o foco é sair da zona da degola, né? Ficar cada vez mais longe. Que eu disse, publicamente o Vanderlei não externou, a direção do Cruzeiro dificilmente se pronuncia, mas publicamente foi para não jogar para baixo, né? Mas internamente é lógico que incomoda. E o Cruzeiro tem sim um time para vencer o Londrina, para ficar daqui 2 rodadas completamente livre de zona de degola, mas sim, é importante se preocupar sim. O Cruzeiro subestimou a Série B 2 vezes e vai permanecer nela. Que o Cruzeiro não subestime uma Série C para não fazer mais essa com o seu torcedor.